Amarelinho Cast. Let's go. Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Você está assistindo o Amarelinho Cast, um podcast feito para quem acredita no diálogo, na informação de qualidade e no desenvolvimento da nossa cidade. O Amarelinho Cast é um ponto de encontro para histórias, curiosidades e assuntos relevantes que ajudam a compreender a realidade local e os temas que impactam o nosso dia a dia. Aqui, a gente conversa sobre experiências reais, empreendedorismo, política local, cidadania e entre outros, sempre com convidados, análise e opiniões que estimulam a reflexão e o pensamento crítico. Sejam bem-vindos, o episódio de hoje já vai começar. Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do Amarelinho Cast e hoje com um convidado para lá de especial e com a companhia da nossa amiga Natália Garcia. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Amarelinho Cast. Bora as apresentações? Bora! E o convidado de hoje chama Edilson Muniz Ferreira. É biólogo, formado também em letras, estuda filosofia, se interessa por psicanálise e gosta de pensar a vida a partir de experiências reais do dia a dia. Funcionário público há 17 anos, mas sempre manteve uma relação muito próxima com o estudo, a leitura e a reflexão. Essa mistura de vivência prática com estudo acabou resultando em um livro que provoca o leitor e pensa sobre si mesmo e sobre suas escolhas. O livro se chama Filosofia do Caráter. Seja bem-vindo, Edilson. Seja bem-vindo! Obrigado, Amarelinho. Obrigado a todos aqui, a Nath. É um prazer, uma honra também para mim estar aqui, tá? Obrigado. A honra é nossa. Edilson, para começar, quem é Edilson Muniz? Como você já deu uma pequena prévia aí, eu sou um funcionário público, né? Que já há muito tempo vem acompanhando aí o estudo tanto da biologia como da filosofia. E isso eu percebi que o conhecimento, o estudo, são valores que jamais você perde e sempre faz você crescer. Então, eu foco muito no estudo, já estou na minha terceira graduação, fazendo mais uma pós, como você disse, em psicanálise, que me alertou, me abriu muitos olhos, que melhorou muito o meu comportamento. Então, o estudo faz isso, né? Transforma vidas. Então, em resumo, é isso. Show de bola. Ó, você é biólogo, formado em letras, está estudando filosofia, se interessa por psicanálise. Em que momento essas áreas todas começaram a se conectar na sua vida? Desde quando eu estava estudando no ensino médio, faz muito tempo, não sei se fazer estágio, né? Alguns falam que não. No ensino médio, eu fiz aqueles testes de percepção e eu percebi que exatas eu estava para sobreviver, mas o meu forte era biológica e humanas. Daí eu misturei tudo isso e fiz estudo de biologia, letras, filosofia e talvez eu prossiga ainda nessas áreas humanas que eu mais me identifico. Praticamente durante toda a vida você estava se dedicando a alguma área, estudando. Sim. Muito bacana, né? Fica aí. Top demais. Te falar que eu fiquei com invejinha mesmo. Rapaz, isso é um monte de informação. Não, muito Fora as bacana. pós-graduação, se a gente fosse pôr tudo aqui, nós ia fazer um capítulo lá de pós-graduação. Edilson, 17 anos de funcionário público, o que essa vivência te ensinou sobre comportamento humano? Porque ali você lidou com todo tipo de... No setor público, a gente tem que atender as pessoas, o povo, né? Então, a gente está com diversos desafios diários. E isso foi muito importante, a gente ter que atender as pessoas, socorrer as necessidades do dia a dia. Mas, além do setor público, eu também já estive trabalhando com jovens em projetos como Desbravadores. Para quem não sabe o que é Desbravador, é como se fosse um clube de escoteiros, mas com uma abordagem também para reflexões espirituais. E tenta conduzir adolescentes para um bom caminho. Porque hoje em dia os adolescentes estão vulneráveis a muitas ideias que são negativas.
que a gente tenta, através desse projeto do Clube do Desbravador. E ali eu fiquei por 10 anos também, onde que eu acrescento aí que me entusiasmou a ir para o lado da escrita, do estudo das relações humanas, estudo de jovens. E tem algumas experiências que eu gostaria de apresentar aqui para vocês rapidamente depois. A gente vai discorrer sobre isso. Oh, que a casa é sua hoje, viu? Vontade. Eu lembro de você com o grupo dos gravadores. Eu lembro de um episódio de um menino, filho de um cliente meu, que quando ele foi pra lá, ele tava... Deixa eu procurar a palavra certa. Ele tava numa situação muito vulnerável dentro de casa. Entendi. O pai estava passando por uma situação, a mãe, e ele se transformou. Eu encontrei ele, agora ele já está moço, eu encontrei ele recentemente e eu vi a diferença que o Desbravadores fez na vida dele. Fala um pouquinho para nós desse trabalho, que eu acho assim, eu não sei se ainda está tendo o Desbravadores, mas transformou muitas vidas. Esse menino é uma prova viva que ele vinha de uma casa desmoronada e transformou ele. Sim, tem diversas histórias. Eu não sei especificamente qual que você está falando, mas existem diversas histórias de jovens que nos dão orgulho, porque a gente desenvolve uma amizade. A minha esposa costuma falar que eu tenho um secreto para os jovens e crianças, que eu costumo falar isso. Talvez aqui, não sei se vocês vão perceber, porque eu sou meu bolo, quando piada toda hora, mas tudo com o foco de tentar cativá-los a atenção para conduzir para um ensinamento, alguma coisa positiva. E assim foi. Nós estamos no próximo mês, em março, eu vou ter a felicidade, junto com a minha esposa, de ser testemunha no casamento de um jovem que a gente conheceu com 9 para 10 anos no Clube do Desbravador. E agora vai estar casando, e ele também já acabou de se graduar em enfermagem, e já recentemente me deu uma boa notícia, falou com a minha esposa, muito feliz, contente, que já iniciou um trabalho na área de recém-formado em enfermagem. Então, olha só, um jovem a gente pegou lá com 10 anos, é um dos exemplos, como você disse, tem outros, né? Que a gente tentou incentivar o estudo, o bom comportamento. O desbravador, como eu falei, para falar um pouco sobre isso, procura, como a palavra fala, desbravar a natureza, aprender a amar a natureza, cuidar da natureza, acampar. E junto disso, a gente vai motivando a abandonar também, assim, vícios, para não se apegar com coisas que podem, assim, não produzir muito conteúdo para a vida individual, profissional. E deu certo e dá certo. Como esse jovem, eu vou estar falando aqui, o Mike Martins, um menino de ouro. Até mais, Mike. Parabéns. Logo a gente vai estar se vendo no altar, vendo um dos momentos mais importantes da sua vida, no seu casamento. É uma honra, uma felicidade para nós. Conheço o Mike, menino de ouro, Sim. transformado por vocês lá. A gente apenas influenciou de uma forma, mas ele também crescendo acabou nos passando muitos valores também, que, né, ele foi fazendo boas escolhas. Né? Então ele tem um pouquinho do potencial dele, mas a gente fica feliz de ter participado disso. É muito interessante, eu sou apaixonado nesses projetos. Eu acho que a gente deveria ter mais projetos desse jeito, porque eu dou muito exemplo da antiga Guarda Mirim, acho que hoje não existe mais. Transformava muitas muito vidas, bom, era um muito projeto muito legal. Edilson, 17 anos de funcionário, já te levou a escrever esse livro? Foi a convivência nesses 17 anos? Porque o setor público, assim, apesar dele ter uma estabilidade, mas ele tem uma rotatividade muito grande também de funcionários, tanto do setor... Isso. Tanto ao longo desses 17 anos de funcionário, eu tive experiências positivas e negativas. Mas essas negativas foi, muitas das vezes, assim, do meu próprio crescimento. A gente tem que procurar ser melhor cada dia. Por isso, olha só, eu coloquei esse nome aqui, Filosofia do Caráter. Alguns podem pensar que é ousadia, né, falar de Filosofia do Caráter, mas eu falo com tanta tranquilidade. A cada dia, a gente tem que procurar ser melhor do que era ontem. Né? Eu sou melhor do que ontem. Eu tenho orgulho de falar isso. Eu quero ser amanhã melhor do que eu sou hoje. Então, nesses 17 anos, eu tive experiências, amigos, que infelizmente até nos deixaram. Teve Covid, teve acidente. Então, a gente acaba tendo alguns momentos, né, que nos marcam
E isso tudo pode ser passado uma experiência, junto com o conhecimento filosófico, que eu tentei passar assim, dentro de uma coerência acadêmica, mas de maneira bem informal. E depois eu gostaria de falar sobre isso também. Aí o livro, Filosofia do Caráter, muito bonito. Nós ganhamos um presente aqui, ó. Já gostei da fonte, que não tem dificuldade nenhuma para ler, porque tem uns livros que, pelo amor de Deus, olha que legal, tem ilustrações para ficar mais E as dinâmico. ilustrações do começo ali, ó, é o Edilson mesmo que faz. Ah, é? O quadrinho tem Uau! ali. Vale muito a pena, viu, gente? Depois vocês vão deixar o contato aqui do Edilson. Quem quiser adquirir. Ó, Ô, Marilinho, nesse ponto aí sobre a motivação também sobre o livro, eu gostaria de enfatizar um detalhe. Quando eu estava no ensino médio, tive professores bons e alguns que não me motivavam tanto. Mas vou falar dos bons, a gente tem que focar em coisa boa. Né? Teve um professor que me cativou a ler. E eu não gostava de ler, como a maioria da cultura brasileira, eu acho que, não sei se é a maioria, não sei, que alguns que eu converso parece que não tem inclinação para leitura. Mas resumindo aqui, eu peguei um livro de 500 páginas e, por curiosidade, comecei a ler assim, as primeiras páginas e aquilo me prendeu. E aquilo me fisgou. E quando eu pensei que eu nunca tinha lido um livro, eu li aquelas 500 páginas mais de uma vez. Resumindo então, eu pensei assim, é possível, assim como aquele autor, Joseph Gardner, Mundo de Sofia, conseguiu me prender. Muitos aqui devem conhecer esse livro, o Joseph Gardner, aliás, o Joseph Gardner é o autor, né? Mundo de Sofia. Eu tentei aqui fazer uma estratégia. Então, isso aqui não é um spoiler, não. Está até no sumário aqui, na introdução. Eu começo com um quadrinho, para facilitar a atenção do leitor. Depois eu começo com uma linguagem bem informal. No dia a dia a gente fala e usa gírias. No meu trabalho de funcionário público, meus colegas, né, a gente fala um pouquinho de gíria no dia a dia. Então eu tentei passar, pelo menos na introdução, assim, no começo, de maneira mais fácil para prender a atenção. Mas o foco mesmo está nas experiências de vida. Algumas eu vou contar aqui, né? E daqui a pouquinho a gente já vai saber. Primeiro, tem que agradecer quem faz o Amarelinho Cast acontecer. boa! Olha Os nossos patrocinadores, que sempre acreditam aqui, fortalecem o nosso projeto. Autoelétrica Amarelão, tradição, confiança, serviço de qualidade, há anos atendendo a nossa população, 49 anos, 16 de agosto, 50 anos de Autoelétrica Amarelão. Obrigado, sou Wilson, obrigado, Ricardo. Vai ter festa? Dona Zilda, ó, quem não sabe, é igual aqui, né? Estamos pensando em estratégia. Oi, bodas de ouro, tem que ter uma festa. Mas se tem 50 anos de Autoelétrica Amarelão, então eu sou o Wilson lá na frente, tem o Ricardo, eu tô lá, mas tem a Dona Zilda lá atrás que não aparece, que é igual a Dona Luana aqui no Amarelinho Cast, que sem ela não aconteceria. Beijo, mãe. Beijo. Ó, também o delivery da Ju, Boa. que facilita o dia a dia com muita gente, facilita o dia a dia da gente com muita praticidade e atendimento rápido, com as suas jantinhas deliciosas, parmegiana, sou fã do estrogonofe, eu e o João. Ju, Pó Royal, obrigado, Deus abençoe grandemente por tudo. Flash Telecom, levando conexão e tecnologia para Morragudo e região. Obrigado a Flash, pensou em internet, câmera de segurança, Flash Telecom, vale muito a pena. Nós aqui temos a câmera de segurança, temos a internet, estamos muito satisfeitos. Obrigado aí, Branco, Deus abençoe. Nosso muito obrigado ao Senhor Pizza, o patrocinador de hoje. Bom. Quem pensou pizza, Senhor Pizza, já virou referência quando o assunto é sabor e qualidade. Gente, vou eu falar aqui pelo 28º episódio. Pizza de costela de lá, você não experimentou. Estrogonofe de... Todas são boas, todas, não tem. Batata recheada deles também são perfeitas. Então pensou pizza, Senhor Pizza. Rodrigo, obrigado, irmão. Parceiraço nosso. Varejão e mercearia mais barato, valorizando o consumo local com produtos de primeira qualidade. Especial mesmo aqui, ó, na entrada do Alfredo Benedetti, Jonathan e Marcela. Olha, as frutas são de primeira, escolhidas como se fosse para a mesa deles, para a sua mesa. Então não perca.
vai lá, faça uma visita. Quer fazer um churrasco domingo e ficar aberto até mais tarde? Tem de tudo lá. Natália Garcia, social media, estrategista, profissional que transforma presença digital e posicionamento estratégico. Nossa, adorei demais essa abertura. Parabéns, mano. Quer mudar a imagem da sua empresa, o Instagram da sua empresa, fazer uma propaganda. Natália Garcia. Por exemplo, Click Delivery. Verdade, viu? Temos projeto para ela aí nesse mês ainda, que vai estar rolando. Vamos pôr essa mulher trabalhar. Fechando nosso time de parceiros, Vox2U, referência em comunicação, oratória, desenvolvimento pessoal. Vocês são parceiros que fortalecem cultura e comunicação. A Vox, gente, vocês não vão aprender só oratória, posicionamento, falar no microfone, network, fazer negócio lá dentro. Vale muito a pena, procure o pessoal da Vox2U. A todos os patrocinadores, muito obrigado. Agradecer um cara que trabalha com você aí, que foi o nosso grande incentivador aqui, o VTR Criativo, o Vitinho Granado. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Edilson, vamos falar um pouco aí. Vamos pôr esse homem pra falar aí, tá muito tímido agora no começo. Vamos soltar. Ó, quando você fala em caráter, você está falando de algo que nasce com a pessoa ou algo que se constrói ao longo da vida? Aí foi bem. Foi bem filosófico, né? A filosofia, também a psicanálise, agora eu estou indo para a área da psicanálise. Mostra que a gente tem sim experiências que desde a infância ficam marcantes. E isso pode direcionar uma identidade, uma característica peculiar, certo? Uma personalidade. Mas o caráter em si, quando a gente fala de bom comportamento, né, tudo, com certeza pode ser construído e aprimorado ao longo dos dias. Essa é a esperança minha e sua. Podemos melhorar cada dia. Isso depende muito também do ambiente em que a pessoa está inserida, né? Com certeza. Sim, faz muita diferença. E nesse ponto, foi legal a Nath ter colocado, você falou do amigo Vitor. Então, os amigos, o seu círculo te contribui muito. Então, no meu trabalho tem amigos, pessoas ali, colegas, que quando você vê, né, que acrescenta, então você não pode deixar faltar. Tem que se aproximar, trocar ideia. O Vitor mesmo, né, ainda hoje, estive trocando umas ideias dele, pedindo umas opiniões, e na amizade ali, veio me direcionando. E assim, a gente tem que ter a humildade de entender, não é por causa que eu estou na terceira graduação fazendo pós, que eu sou, sabe tudo, a gente tem que ter humildade de procurar também, ô Maralinho, como é que é isso? Ô Vitor, ô Mike, né, que está agora enfermeiro, vou ter que consultar ele várias vezes, né? Ó, teve uma dúvida, vou pensar em botar esses amigos aí, explorar, e isso forma um bom caráter, também, como você disse, isso ajuda a aprimorar o bom caráter, vínculo social. Pegando esse gancho, até que ponto a gente é responsável pelo que a gente se torna? Nossa, você tá muito filosófico. Caramba! O projeto 2026 tá funcionando, viu? Gostei. Até que ponto a gente se torna responsável no que a gente se transforma? Aí depois eu vou concluir, depois que você falar o motivo da pergunta. Sim. A maioria das pessoas terceirizam seus problemas. A culpa são dos meus pais. E aí eu já volto na psicanálise. Né? Eu mesmo, a Marianinha, vocês da cidade que me conhecem, quem me conhece pessoalmente, a gente percebe que isso para mim é positivo. Alguns seres você melhorou, nossa, está mais comunicativo, está mais maduro e tal. Por quê? Porque a gente vai enxergando coisas da infância, né? Traumas que você vive, que muitas das vezes as pessoas colocam como uma muleta de desculpa. Ah, mas a minha vida foi difícil. Ah, é por causa dos meus pais. Ah, porque eu não tive oportunidade. Não devemos ter esse conformismo. É possível sim você mudar. Só que não é fácil, né? Tem pessoas, como se fosse um degrau. Eu coloquei até na capa ali do livro
o degrau, né? É como se fosse um degrau. O fato de você estar subindo o degrau, né? Procurando ter um bom caráter, tá bom. Não importa se eu estou ali e alguém está lá em cima, o importante é você estar subindo. Certo? Sempre vai ter uma pessoa. Por isso o currículo, a Nath colocou aqui, de relacionamento é importante. Porque eu vou ver se uma pessoa está lá em cima, daí eu vou ver, né, como que ele subiu e aí sim a gente vai. Não estou falando de questão de comportamento, de bom comportamento. Fiz essa pergunta por quê? Não sei se eu te respondi. Você falou que a gente absorve o que a gente tá ali, os amigos, as conversas que a gente tem. E a gente vê muito no Instagram aí, no Facebook, isso é o resultado das 5 pessoas que você anda. Realmente, mas o que você absorve delas, né? Entendi. Porque você só se transforma se você absorver coisas boas dela. Sim. Você convive com pessoas que lê, que fala, que tem uma postura de caráter, mas você também convive com pessoas no dia a dia, de uma forma geral, que estão na contramão do que a gente pensa. Não vou nem falar se estão certo ou errado, porque cada um Mas tem os seus pensamentos diversos. tem um pensamento diverso. Tudo depende do que você vai querer da sua vida para adquirir. Que você vai absorver daquela relação. O que você quer absorver daquela relação. Mas eu acho que, de fato, quando a gente tem, por exemplo, as 5 pessoas mais próximas da gente, acho que eu vi esse post. Quando a gente tem essas 5 pessoas muito próximas, um familiar, ou algum relacionamento, ou algum amigo, a gente acaba, às vezes, tendo algum tipo de mudança de comportamento, seja ele positivo ou não, por conta dessa convivência, né, Edilson? Com certeza. Esse livro que eu disse que foi o primeiro livro que eu li, ele fala sobre isso. A Sofia, que é o personagem do Mundo Sofia, ela olha para o espelho e fala assim: eu sou Sofia, se eu tivesse outro nome eu ia ser diferente. Enfim, resumindo, falando sobre identidade, que a filosofia do caráter aborda de alguma forma num capítulo aqui também, se você for para pensar, você o que você é aquilo que você aprendeu com alguém, com seus pais, com as pessoas que convivem. Quantas e quantas pessoas assistem uma novela ou uma Praça Nossa, um programa de televisão, daqui a pouco está repetindo aquelas frases, aqueles jargões. Essas pessoas é aquilo que ela vê, é aquilo que ela admira. E assim vai absorvendo, principalmente no dia a dia, aquele vínculo fechado de pessoas, né? Até antes de começar aqui, gente, eu fiz a brincadeirinha do sabor. E é isso mesmo, você começa a ver muito, mesmo que involuntário, você acaba pegando, né? Então, tudo depende do que você quer absorver. Isso entra no estoicismo? Na filosofia do estoicismo? Sim, o estoicismo ajuda você a trabalhar valores como esse. Ele também ajuda, tem até uma oração São Francisco que fala: concedi-me, Senhor, a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as coisas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. É um trecho de oração, muito usado em terapia de grupo, como Amor Eligente, um ótimo grupo, amigos, abraços aos amigos do Amor Eligente, né? Então, mas assim, focando no estoicismo dessa frase, tem coisas que a gente não consegue mudar, o estoicismo trabalha isso. E eu tenho muita dificuldade nisso, eu estou trabalhando e graças a Deus eu estou progredindo nessa parte. Às vezes tem uma situação que a gente não acha certo e a gente quer protestar, quer dizer, não, mas tem coisas que às vezes a gente não consegue mudar e a gente tem que aceitar, né? Tem coisas que a gente consegue mudar. Até que ponto você deve ali se esforçar para tentar melhorar a situação, né? Então, aí que vem a sabedoria, o estudo e a reflexão de boas pessoas para você se questionar e criar uma boa identidade. Por isso que é bom você estar andando com Ou será que você evoluiu depois que eu entrei pro time? Fica a dúvida. Posta lá. Deixe nos comentários aí. Nós estamos melhorando que eu Edilson. Não, e muitos convidados, assim, especial, né, que passaram por aqui. Então, é muito isso, né, Edilson? Tem coisas na nossa vida que a gente não tem controle. E muitas vezes a gente se perde querendo mudar e a gente às vezes torna uma pessoa até um pouco amarga ao ponto de querer mudar algumas situações. Mas depois que a gente entende que é a forma com que a gente lida, que de fato tudo passa, né? E faz muita diferença.
tem coisa que a gente não tem como mudar, não tem controle, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, semana passada aconteceu um probleminha técnico aqui no Amarelinho Cast do vídeo, lembra? Nossa diretora não tava conseguindo, produtora não tava conseguindo exportar o vídeo e tal, e todo mundo apreensivo, e aquela coisa, meu Deus, o programa tem que ir pro ar. A gente parou, respirou e falou, olha, tem coisa que a gente não consegue mudar. Vamos pensar já no plano B. Graças a Deus eu preciso de pensar no plano B. Mas eu acho que essa coisa, a gente ter Serenidade. isso, pra controlar a nossa mente diante de algumas situações, faz toda a diferença. É onde que fala, conceder na serenidade, porque muitas das vezes quando a gente fica explosivo. Esses dias eu estava passando ali próximo, para quem conhece aqui no Morragudo, próximo ao semáforo do Sainha ali da Avenida Mariana, eu vi uma pessoa sendo fechada na moto, tudo e se alterou, xingou e tal. Né? Eu nem conheço ainda bem, né? Se conhecesse, eu ia falar. Mas eu percebi o seguinte, faltou serenidade. E eu observei, porque eu me vi ali, né? Porque nós, seres humanos, quando a gente perde a serenidade, quando a gente fica eufórico emocionalmente, perdemos a razão. Certo? E aí que entra a questão do estoicismo e também da questão da psicanálise. Porque a psicanálise trabalha o consciente e o inconsciente. Daí, quando eu vi aquela situação, eu disse, não é ela que estava falando, era o consciente. Não é o consciente, o consciente, ele é uma bússola que já aponta para o certo. Você só põe a mão na consciência, como as pessoas falam, né? Então, a consciência vai ter que te direcionar para aquilo que é certo, aquilo que é correto. O inconsciente não, mete o pelo balde, faz qualquer coisa. As emoções nos levam a isso. E emoções negativas, quando você está alterado, nervoso. Aí podemos entrar no lado da biologia aí com alguns tipos de... E eu vou te falar, o semáforo de Morragudo faz a gente universitário. Paz, pelo amor de Deus. Você fica ali esperando ele abrir, aí a hora que ele abre, o cristão batizado que tá na frente não anda. Aí ele espera, ele tá quase pra fechar, ele sai. É um exercício diário que você tem que passar. Ali, você testa toda a sua serenidade, porque você fala assim. Não, eu não tenho nada pra fazer, né? Aí você chega na casa do cliente fala assim, demorou, falou 10 minutos. 10 minutos é porque não sei nada. Tem horas que, dependendo do horário de pico, né? Quando você chega, abriu, fechou pra você. É aquele super do Melo ali. Aquele ali, a serenidade tem que estar. Fica 2 tempos parado. Não, também. Você tem que ser o próprio Buda pra entrar aquele. E um exemplo muito legal disso que eu acabei lembrando é que eu acompanho Big Brother Brasil. Eu adoro, gente. Eu gosto de Big Brother Brasil. Eu gosto muito, sério. E assim, mas assim, se você parar, Serenidade. escuta, filtra. Se você parar pra observar, até mesmo na internet, né, que a gente vê os principais cortes do reality ali, eles vivem sobre uma pressão muito grande. Então eles estão longe de casa, eles estão longe de rede social, eles estão longe de tudo que eles estavam habituados. E aí você vê muitas pessoas... Hoje foi expulsa mais uma participante por agressão. Perdeu a paciência. Então já foram 4 eliminados Eu nem por sei da expulsão. situação, você pode falar os detalhes, mas com certeza foi inconsciente. E muitas das vezes o inconsciente nos faz perder muito. Não, e assim, ela foi eu fiquei tipo imaginando eu na pele dela, porque assim, você fala assim, mas ela não precisava de ter pulado na moça, chacoalhado a moça igual ela chacoalhou. Mas ela tava dormindo, aí uma foi lá, acordou todo mundo da casa, batendo nas portas e tudo, batendo pelo 2º dia consecutivo. Tem gente que já acorda mal-humorada, eu sou uma delas. Eu não gosto nem de conversa comigo, você também, Lô. Você com sono é difícil. Aí você já acorda, essa que foi expulsa tinha acabado de sair do paredão de ontem. Então tava ali, né, naquela pressão da semana inteira. Perdeu a melhor amiga foi desclassificada. Foi dormir chorando, foi acordada. Aí, enfim, aí o pessoal começou porque a Mica Casa se dividiu em 2 grupos, né? Então aí esse outro grupo que acordou a casa é contra essa que teve essa atitude explosiva hoje. Então eles começaram a instigar, a provocar, até que ela começou berrou e foi pra cima dela e chacoalhou, enfim, expulsão. Mas agora aí eu fiquei me imaginando nesse ambiente.
Eu acho que a pessoa age de uma forma que, na hora. Tanto que depois que ela fez isso, ela sentou, ela ficou assim, paralisada. Ela Porque falou, voltou que a eu arrumei? consciência. Voltou, Tarde demais. saiu, abaixou, né, o É. estresse, os hormônios negativos, baixou e pronto, fica ruim. Toma cuidado. Eu falo com experiência e aqui a gente está tentando subir um degrau cada dia. Toma cuidado com essas explosões. Né? Não, e sem falar assim, né, a gente exposto, no caso ali, em rede nacional, que isso vai refletir fora da casa para ela, né, negativamente. Então, eu não sei se tem um livro do George, 1984, O Admirável Mundo Novo, que fala alguma coisa relacionada a isso, tanto que o Big Brother foi inspirado nesse livro. Que fala realmente isso, as pessoas sob pressão, elas também têm um comportamento, assim, inimaginável, né? A gente vê um lado que pode dar sua opinião. Assim. Eu vou dar minha opinião aqui. Se você quer fazer parte do Amarelinho Cast, vai surgir uma vaga. Basta assistir reality show. Teremos um aluno em breve. Ano que vem, se eu for classificada pro Big Brother Brasil, imagina? Olha. Vamos pra ela sair. Vai fazer Olha ela campanha. sair. Olha só. Mas deixa eu até fazer uma pergunta aqui, aproveitar o Edilson aqui. Eu não acompanho a TV, eu me desliguei da TV aberta por achar que ela seguiu um caminho aí que não é o que a gente... Tendencioso. Você é mais novo do que eu, mas é um caminho que mostrava... Hoje ficou muito cheio de mimimi, muita amarra, muita coisinha. Sim. Mostra só um lado que eles querem que apareça. Então eu dei uma afastada da TV. Mas eu vejo assim, ó, muitos realities aí, da Globo, da Record, outros de canais pagos, tá tendo muita gente expulsa. Expulsa. O que é? Crescendo, porque né? Muita informação, que hoje a gente tem um excesso de informação, mesmo você não assistindo televisão mais, Verdade. o celular Tempo é inteiro a uma gente tá bomba de consumindo. informação. As pessoas, toda hora chega alguém com uma informação nova, todo mundo sabe de tudo hoje. Uhum. O que você acha que está acontecendo isso? A população a ponto de explodir, inflamado já? Ou Sobrecarregado. Eu entendi. ou é falta de procurar a serenidade? Amarelinho, eu abordo aqui nesse livro um ponto que ajuda a explicar um pouco esse tipo de situações de comportamento, que é a questão da lógica. A filosofia, ela aborda o tema da lógica. E a lógica não é a sua opinião, porque hoje existem muitas pessoas mestres de boas opiniões. E acho que entende tudo, né? Eu tô com uma dor de barriga, aí seria aquilo e tal, eu passo um remédio, ou uma simpatia, uma coisa. Mestre de tudo, né? Só que é o seguinte, a lógica, a filosofia não é a opinião, a lógica trabalha com alguns princípios. E um delas é o princípio da identidade. Por exemplo, uma bola é uma bola. Eu não posso achar, mas eu acho que essa bola é quadrada ou retangular. Ela tem uma característica de identidade, lógica. Então, quando as pessoas usam a lógica, usando, por exemplo, esse princípio, legal. Tem pessoas que às vezes estão aí opinando, debatendo, brigando, nem é bom ficar entrando nesses debates, mas estão ali saindo fora do princípio da identidade, do princípio da lógica, nesse aspecto, né? Eu estou falando de modo geral. E também no princípio do terceiro excluído, ou seja, ou é ou não é, ou está chovendo ou não está chovendo. Então perceba que lógica, a própria palavra lógica, de maneira simples, está falando da lógica. Né? Quando a pessoa fala uma coisa, não, mas tem coisas que não dependem da minha opinião para ser. Né? Se eu pegar R$2 e pegar mais R$2, quanto que eu vou ter? Não conta é simples, né? Então não tem como, não é minha opinião para fazer virar 5. Então, quando você segue princípios lógicos, e aí, respeitando toda a opinião, independente de ideologia, não quero ir para nenhum sentido de opiniões particulares, quando a lógica, que embora a lógica é um parâmetro da filosofia, que obriga você a ter uma opinião coerente, para não sair fora dos trilhos, tem também aquela questão de ponto de vista, né?
Se eu te pegar aqui o número 6, você está vendo 9. Aí vem a humildade de você ouvir o outro lado, onde as pessoas não estão querendo ouvir mais um ou outro. Todo mundo tá se sentindo o dono da razão. Desculpa, Não, tranquilo. Hoje, você que manda aqui. Interessante. Hoje é Edilson Cast. Edilson, muita gente acha que a filosofia não serve pra nada. E é o que você falou, a gente tem que respeitar cada um. O que você diria pra essa pessoa pra mudar isso? Eu antes de ter aula com o Marinho Capucci, pensava assim. Depois eu tive aula com o seu Marinho. Então, o Mário, tem um professor Salvador que também. Professor Salvador, Um abraço. queremos o senhor aqui. É uns que eu acrescento, né? Que você pode estar ali, tirando ideia, opinião, tudo que é uma pessoa muito boa para te dar conselhos e tudo mais. Mas, voltando à pergunta, desculpa, eu falei, mas lembrei do O que você diria para uma pessoa que não acredita que acha que a sobre a filosofia filosofia? A questão da filosofia é o seguinte, existem muitas ideias erradas sobre a filosofia. A pessoa tem preconceito. De cara, tem pessoas que pensam, por exemplo, pessoas que são religiosas, que a gente tem um público muito grande, em primeiro lugar aí, que tem só fé, né? As pessoas já pensam que a filosofia vai tirar a fé delas. Porque a filosofia questiona muita coisa, né? E tem pessoas que pensam, porque tem filósofos que são ateus, mas não significa que a filosofia é ateia. Inclusive tem muitos pensadores famosos que são teístas, né? Estou colocando um exemplo. Então, um exemplo é esse, um preconceito dessa filosofia, vai fazer você ficar viajando nas ideias e saindo fora de alguns preceitos que são importantes, como para quem tem o princípio da fé, né? Enfim, mas a filosofia, como eu falei para vocês aqui, é uma maneira de você ser um psicólogo de si mesmo. Você aprender com pensadores e questionar o seu comportamento e assim ir trabalhando. Há alguns casos, às vezes você precisa de um terapeuta, da psicologia é importante, mas a filosofia ajuda você a pensar, certo? E as pessoas não dão valor para isso. E com um embasamento, né? Não ajuda você a pensar ideias da minha cabeça. Um filósofo acordou e falou, ideias da minha cabeça. Não, é tudo com embasamento mesmo, né? E coerência. Sim, sim. Eu não sei ainda, não sei se você sabe me dizer, existe a matéria de filosofia ainda no currículo do ensino médio? Eu não sei se existe ainda. Na minha época... Alterna. 12 anos atrás já. Da minha época. 12 alterna muito as matérias, quando não é filosofia, é sociologia, quando é sociologia, é ética. Mas tem sim a abertura. O problema também, que eu gostaria de acrescentar falando já da filosofia no ambiente escolar, o problema também é que eu acredito que tem muita mal representação. É isso que eu ia comentar. A forma que ela é abordada. O jovem não se interessa nem um pouco. É muito complexo, parece que não quer criar jovens pensantes e questionadores, né? Porque parece que para o governo é muito mais cômodo, né? Não criar jovens que pensam, que questionam, que enfim. Então, por isso, eu vejo isso também uma forma muito preocupante, como que é abordada a filosofia, a sociologia, enfim. Indo para essa linha, esse é o problema. Porque quando tem filosofia, muitas pessoas criticam. Hoje, essa semana, alguns já têm visto aí uma polêmica do jogador Túlio, acho que é o Túlio, que não queria colocar a filha numa universidade federal, por causa que ele vê que na universidade federal tem algumas tendências. Por exemplo, o professor de filosofia, de vez de ensinar a pensar, já tem seu pensamento pronto. Não é certo isso. Então, isso não é filosofia. Mas tem alguns filósofos, assim como qualquer profissão, tem pessoas que representam mal a sua profissão. Tem aqueles que são brilhantes. Então, por exemplo, tem um debate numa sala de aula, o professor coloca, vamos escolher um tema. Eu vou querer abrir um tema, daí não quero abrir uma discussão nesse vídeo, né? Mas, por exemplo, o professor lá coloca sobre o aborto. Daí vai dividir dois grupos, um defendendo e tá. O professor tem que ter a habilidade de fazer com que os dois grupos se debatem com respeito, sem brigarem e sem manipular o resultado da conclusão. Aí que é a filosofia prática. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente já chegou nesse ponto, eu nunca imaginei que a gente chegaria a esse ponto, que hoje, é o que você falou, tem professores, cada um tem sua profissão,
pessoas que já chegam e implantam um pensamento na cabeça da pessoa, não deixam ela pensar. A falta disso é muito hoje por falta de ter isso na mão, ter um livro na mão. Porque assim, hoje as pessoas a gente tem um mundo na mão aqui, mas é aquele mundo do dedo rápido. Nada te prende. E a leitura ficou mais difícil. E a leitura abre essa reflexão. Ajuda muito. Ajuda muito. Quando você pega uma leitura, pode te ajudar a desenvolver mais. O estudo sistemático de um conteúdo, mas a leitura sim. Agora, aproveitando, já falo um pouco do conteúdo junto desse livro. Esse aqui não foi um livro que eu peguei e fiz assim, ó. Vou escrever um livro. Entrei numa inteligência artificial e dei os comandos e pá. Né? Porque pode até que isso aconteça, mas você vai pegar um Frankenstein. Né? Não vai ter um conteúdo muito interessante, certo? Agora, quando você trabalha experiências junto com o conhecimento, daí você consegue, como um leitor, acompanhando essa leitura, eu estou falando como escritor, mas como leitor também, né? Quando você pega algo que foi bem trabalhado, foi estudado, foi calculado, né? Aquilo vai te orientando, fazendo você, exercitando o seu cérebro para você ter lógica nas suas conclusões. E não chegar por aí. E como que foi o processo para você fazer isso? Você sempre teve vontade de escrever um livro ou assim, chegou aquele momento que você falou assim, eu já vivi tanta coisa na vida, em tão pouco tempo, você é um rapaz novo, tá na hora de eu pôr isso no papel, tá na hora de eu mostrar para as pessoas que tem outro caminho. Como que foi isso? Eu já tive a oportunidade, Maria, de dar aula por um mês. Por alguma circunstância, lá em Vereador, por alguma circunstância do momento, financeiramente, eu procurei uma outra profissão, mas eu ainda busco a área de lecionar o professor, embora a gente apresentou aqui umas críticas a alguma linha de professores de filosofia, assim como eu exemplifiquei, que acaba dando uma impressão para a filosofia, mas quando eu tive essa experiência e outras mais ao longo dos 10 anos do provador, eu percebi que eu tenho uma facilidade de ensinar. Daí eu pensei, eu tenho um conteúdo que eu aprendi em relação ao pensamento, à filosofia, à psicanálise, que me ajudou muito. Quando eu olho para mim, Amarelinha, há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, se eu pegasse uma máquina do tempo, como o DeLorean lá daquele... Volta pro Futuro. Volta pro Futuro. E se eu pegasse uma máquina do futuro, que viajasse no tempo e voltasse, eu ia estar discutindo e brigando comigo mesmo. Cabeça dura. Então, o fato de eu olhar para trás e ver que eu cresci, que eu aprendi muita coisa, foi que eu decidi que senão alguém precisa. Eu preciso despertar os edilços por aí que precisa melhorar. E assim como eu estou melhorando, alguns precisam também melhorar. Certo? Então, esse foi o ponto. Só que eu misturei o conhecimento da experiência de vida, colocando situações reais. Então, por exemplo, aqui no Ragudo tem um amigo que cortava cana, chegava em casa com as canelas cortadas, e hoje ele é doutor, hoje ele é médico. Certo? Mas foi se afogando nos livros, no bom sentido da palavra, afogar, né? Foi se aprofundando nos livros, estudando. Eu chamava ele para passear, às vezes, com meus amigos, o fulano, Edinho, mas ele não mora aqui mais, não adoro. Só vamos uma pizza, tudo. Eu e outros chamavam, não, não vou ter que estudar. Então parecia que ele não tinha vida. E ele sim, foi 5, 6 anos, não sei, mas por aí. Parecia que ele não tinha vida social. Mas depois, hoje, ele saiu daquela vida difícil, profissional, que era trabalhar na roça, né, naquela época. E hoje é um médico, um bom médico. Se não me engano, ele foi para o sul, né, eu não sei exatamente onde ele está morando agora, mas... esse é um bom exemplo. E esse exemplo a gente vai colocando aqui junto com essa mudança que a gente vai tendo, né, no dia a dia. Cara, eu vejo assim, eu ando muito pela região, né? Nunca fui muito longe, mais longe foi Campo Grande. É longe, é longe, com força. Mais fácil chegar no Japão do que em Campo Grande. Mas, assim, eu não vejo mais biblioteca nas cidades. E quando você vê, tem cidade que tem a biblioteca, mas ela tá trancada. Os livros todos empoeirados. Empoeirados, em caixa, não tem mais grupo de leitura, De leitura. clube do livro, mas não tinha clube do
livro. A coleção Vagalume, eu devorei ela ali. Mas não tem mais, isso foi perdendo isso com o tempo, né? Eu acredito que tinha que ter mais incentivo, né? O Marelinho, antes de eu vir para o Morro Agudo, eu estou aqui em Morro Agudo faz 20 anos. Então, eu conheço os olhos, mas... eu vim há 20 anos no Morro Agudo, eu passei por diversas cidades. Não muito longe daqui. Vou resumir aqui algumas, aqui ia falar, citar algumas. São Carlos, Matão, Araraquara, são cidades boas, cidades grandes. Ribeirão Preto, Rio Preto. E depois eu passei por Morro Agudo entre elas. Eu falei assim, aqui eu vou ficar. Eu gosto de Morro Agudo. Mas de cada curiosidade que eu quero destacar aqui nesse ponto que você falou, é que cada cidade que eu ia, o primeiro lugar que eu procurava, depois daquela experiência lá no ensino médio com a professora, certo? O professor Luciano, o professor de filosofia também, que eu comecei a aprender a gostar da leitura, né? Lá naquela época, toda a cidade que eu ia para trabalhar, eu procurava o quê? Biblioteca municipal. E ali eu já fazia cadastro, já pegava livro para ler, né? E eu acho importante ter um espaço assim, legal na cidade, nesse ponto. Eu falo isso. É uma dica boa. É uma dica boa. A gente tem pessoas aqui em Morro Agudo que tem acervos dentro de casa, trancados atrás da mesa lá, que poderiam estar numa biblioteca, eles poderiam doar para uma biblioteca municipal, ou mesmo uma biblioteca privada. E sem falar que isso para o governo municipal, qual é o custo disso, né? É baixíssimo, se a gente for parar para pensar. E hoje eu não sei se você já chegou a visitar, se vocês já visitaram a biblioteca, assim, a Junqueira de Ribeirão Preto. Ela foi reformada recentemente, e uma coisa muito interessante é que eles uniram a tecnologia aos livros. Então você consegue tanto ter acesso aos livros digitais, a Kindle, ao computador, enfim, como aos livros mesmo tradicionais, folheados. E durante todo o percurso, é um casarão antigo que eles reformaram, é muito lindo. E aí, durante todo o percurso da biblioteca que você vai entrando, as salas, tem as salas de leitura, tudo, também tem muitos cartazes, sabe, por exemplo, consciência de alguma coisa. Eles escolhem um tema sobre a consciência negra, então eles colocam cartazes. Conforme você vai andando, é umas leituras tão gostosas que você vai lendo e você já vai aprendendo. Então, assim, se cada governo municipal reinventar, com certeza vai sair ótimos frutos, alinhado, né? O Departamento de Cultura alinhado com o Departamento de Educação, que seja, né? Eu acredito que dá para formar crianças e jovens muito pensantes também, e sabendo usar até mesmo a tecnologia a favor da educação. Eu até toquei nesse assunto pelo seguinte, eu voltei a ler. Eu tinha dado uma distanciada dos livros, muito puxão de orelha da diretora, da produtora, todo mundo puxando a orelha. E aí eu vi Só abrindo um parêntese aqui, o tanto que a sua fala melhorou, né? Claro, todo mérito a Vox, também, mas isso é nítido. Parabéns. E aí eu tô no terceiro livro, já tô com o quarto engatilhado, o quinto chegou hoje. Superando a gente! O sexto é o da Amanda, que eu já falei pra ela que eu vou comprar, que tá fazendo votos comigo. Então, eu tenho a meta de 13 esse ano, né? Então, mas eu vou passar. Bem. Deus. E eu comecei a ver a importância disso, de você ter um livro na mão. Você começa a pensar, e aí você vê uma palavra que você não conhece, você começa a pesquisar. Então, e aí, tipo, hoje a gente tem a facilidade, você tem internet, comprar igual, comprou um livro esse dia, R$30 e chega na minha casa. Que é muito barato, hoje um X-Tudo é 32, você come ele em 10 minutos. Você gasta R$30 assim, sim. Mas tem gente que não tem os R$30. Tem aquela pessoa que não tem. E aí, você deu o exemplo do Edinho, mas quantos Edinhos a gente tem aí que a gente poderia transformar em médicos, advogados, prefeitos, governadores, presidente do país, embaixadores, várias profissões. E ele não tem oportunidade de ter um livro. A leitura ajuda muito. Ô Marelinho, um ponto importante também para enfatizar na questão da leitura é que é diferente, muitas das vezes, por exemplo, às vezes uma pessoa chega e fala assim, olha, sabia que isso faz mal? Você baseado em quê? Não, porque eu vi um vídeo no TikTok, eu vi um... Daí eu falei assim, mas peraí, tem uma base? Sabe por quê? Né? Não, daí você vê vários pensamentos contraditórios. Não pode comer gordura animal e sabe, assim que não vai mal pro coração. Outros falam, não pode. Daí eu falei, peraí,
na lógica, não tem como ter dois certos ao mesmo tempo. Ou a gordura animal vai fazer bem, ou vai fazer mal. Eu estou colocando como exemplo esse tema, mas não quero nem adentrar aqui, logicamente. Então, você vê muitas pessoas por aí na internet disseminando conhecimento, as pessoas pensam que aquilo é fato e fica ali, né, em conhecimentos rasos. Mas quando você pega uma leitura, geralmente a pessoa que trabalhou aquele conteúdo, ela buscou fontes, ela buscou uma coerência, ela não pegou um recorte de um vídeo, né, e pegou ali para fazer um pensamento ali, trabalhar uma ideia, não tem mais elaborada, não. É uma coisa mais bem elaborada. Então o livro tem essa diferença, porque o livro, né, a pessoa faz baseada numa lógica, num contexto bem estudado, bem estruturado, né? Então quando você tem uma coerência, você pode chegar, por exemplo, num TCC, numa bancada e defender, mas você tem que ter uma coerência. Eu posso chegar e falar, não existe aquecimento global, é verdade isso? Então você tem que argumentar e combater as informações contrárias, mas com lógica, e tem que ter espaço para o contraditório, né? Desde que tenha coerência. Agora, não, a Terra é plana, por quê? Não, porque um falou na internet, para aí, vamos devagar. Não, devagar. e assim, é muito perigoso isso, porque as pessoas jogam na internet e as outras pessoas vão replicando, e vão replicando. Isso é verdade. E aí, pensa, é verdade, foi onde, inclusive, surgiram as fake news, né? Perigosíssimo. Então, Então, se você quer conteúdo de verdade e aprender, acompanhe o Amarelinho Cast. Aê! Sabor Amarelinho Cast. Acompanhe e você vai ter conteúdo de verdade. Coisa fundamentada, com pessoas preparadas. Estamos aqui com o Edilson, que é fenomenal. Eu acho que tá pintando o cara da 3 rodas de podcast. Ó. Vou deixar, eu tenho muito serviço pra vocês fazerem, mas... Edilson, hoje as pessoas estão acostumadas, tipo, querer tudo grande, um evento que transforma a vida dela, um Big Brother, Tô dando exemplo que a Nath falou, mas um Big Brother, ganhar na loteria. É verdade. É bom, sonhar. Mas assim, Mas eu continuo. é possível amadurecer sem ter essa Virada de essa chave. virada? Porque a facilidade da internet que a gente tanto tá batendo aqui é assim, né? E fulano lá estourou, teve 2 milhões de seguidores, Sim. isso, aquilo, eu quero também, e aí a pessoa começa a se expor e não busca uma base para estar ali. É Tem possível até ter a alguns- mudança sem esperar essa explosão, esse boom? Sim. Tem alguns, eles falam coach, né? Que eles falam assim que... Nossa. Me segue aqui, eu passo as fórmulas, você vai Tem ficar uns coach milionário de rapidinho. internet, misericórdia. E fala que se você seguir ali os cursos, as guias dele lá, os parâmetros dele, você vai ficar mais rico do que ganhar na loteria, assim, isso é mais fácil, mais rápido, né? Eu acredito sim, conhecimento pode ajudar você financeiramente melhorar, mas isso eu acredito que não é tão assim miraculoso, vão ser mais realistas do que mais prático. Agora, sobre a questão de sonhar alto, não é errado sonhar alto. E querer ir pro Big Brother, querer ser uma pessoa famosa, isso não é errado, né? Querer crescer, ter bastante seguidores, isso não é errado. Mas, agora indo para a filosofia do estoicismo, todo crescimento começa pequeno. Certo? O problema é que as pessoas querem crescer grande, querem começar grande. Não, eu quero começar já com 5 milhões de seguidores. Mas começa pequeno, tudo é um trabalho de formiguinha. E outra, mesmo que você não chega aos milhões que você sonha, eu estou colocando uma hipótese, né, de alguma frustração de alvo, às vezes nos pequenos detalhes existem riquezas que não precisa ser aquilo, né? Às vezes, se você está ali com 10 mil seguidores, 10 mil pessoas. Vamos dizer, eu estou colocando um número aleatório. Eu quero 1 milhão, eu quero o Big Brother, mas assim, enquanto não está lá, você já está fazendo algo importante, você já é importante. Você tem que focar nisso, para não ficar frustrado, porque, como diz até um filme, né, vou sair do livro para o filme, o segredo da felicidade muitas vezes está na jornada. E você pensando, nossa, estou indo lá para Amarelinho gravar, né, tal, depois, né, vai ser legal, bom, né, mas quando você está na jornada, nossa, eu estou fazendo curso, não, estou lendo 3 livros por ano, não estou me preparando para a edição, para os meus trabalhos, então a felicidade está na jornada. No mês que vem tem um grande casamento do Mike Martins, um grande amigo. Então, casou, vai continuar sendo feliz, tudo, mas o preparativo para aquele evento,
né? O preparativo para você conseguir a sua meta, muitas das vezes, dá um sabor assim, satisfatório. E sem falar que muitas vezes também essas grandes viradas de chave, tornar milionário do dia pra noite, ou tem um preço alto, né, para se pagar. Exatamente. E, inclusive, olha só, a gente vai falando, eu esqueço às vezes, tem conteúdo bem similar aqui, eu não vou, né, falar... Não vou contar tudo, senão o pessoal... Senão daqui a pouco você pronto, já vou ouvir. Vamos pegar o Áudio, porque- Você quer saber o que tem aqui? Como que faz para adquirir? Boa! Maravilha. Ó, eu estou organizando um evento para lançamento local aqui em Mongaguá. Olha, Labarrinho, um lançamento local. Mas já está disponível, já está publicado. Para ficar mais fácil para quem estiver assistindo, me procura no Instagram, Edilson, depois você pode colocar, não sei como vai ser, né? Edilson Psicanalista Cristão, certo? Você tranquilo com o livro aqui para quem, né, não tem uma abordagem dogmática, religiosa, não, é filosofia mesmo. Mas eu tenho uma linha, né, espiritual também que eu às vezes gosto de abordar, mas bem pluralista, assim, para, né, atrair as pessoas. Então, procura lá no Instagram, Edilson Psicanalista Cristão. Na minha bio, já tem como você fazer o pedido para chegar na sua casa. Mas eu já vou fazer um gancho aqui, Amarelinho. Eu vou estar disponibilizando para quem comentar aí nesse vídeo, né, o sorteio de 3 unidades diretamente na sua casa. Não importa onde você mora, mas eu estou aqui em Campinas, eu estou aqui em Uberaba, não importa, nós temos endereço. Então, aí, ó, você que está assistindo, acompanha até o final, vai comentando aí, eu quero, segue o Edilson no Instagram, segue o Amarelinho Cast, para poder conquistar 3 livros. Eu já ganhei o meu, mas eu vou estar lá comentando. E nunca é demais, né? Conhecimento nunca é demais. Edilson, você falou que tem algumas histórias para contar. Sim. A casa é sua, você pode ir? Nesse ponto eu já falei uma do Edinho, mas eu quero repetir ele um pouquinho, porque nessa questão de crescimento, ele já serve um bom exemplo. E eu conto uma história minha, uma experiência lá em São Carlos, inclusive aqui tem histórias, você já sabe como uma história minha, se alguém pegar a palavra e vai falar, cadê o nome do Edilson aqui? Eu uso pseudônimo, certo? Porque às vezes eu estou apontando um amarelinho, por exemplo, né? Mas não é para aqui amarelinho. Então eu uso pseudônimo. Porém, algumas coisas eu posso citar, que eu acredito que, pelo que eu converso com a pessoa com isso, a pessoa não vai se sentir mal. Como eu já citei alguns nomes aqui positivamente, eu tenho uma experiência, quando eu pisei aqui no Ragudo, esse ano vai fazer 20 anos. Eu acho que já fez, já. Foi no começo do ano, 2006, se não me engano. Quando eu pisei aqui no Ragudo, eu comecei a conhecer a cidade, as pessoas. Fui decidindo aos poucos ficar, eu gostei desse povo. A cidade de Morragudo é uma cidade que tem um coração enorme. As pessoas são caridosas, são receptivas, sabe? Eu gostei desse clima da população, das pessoas no dia a dia. E ali, na época da Copa, estava tendo o jogo da Copa, eu estava trabalhando, uma pessoa mal me conheceu, foi muito hospitaleiro, e eu estava com vontade de assistir o jogo, falei assim, não queria também incomodar, e eu fui convidado, e foi um gesto tão simples, assistir um jogo de futebol na casa de um pequeno amigo que eu estava começando a conhecer. Abraço ao Thierry Cuba. Esse cara é excepcional, Tem um coração enorme. coração enorme, tem um bate-papo, você sentar com ele. Tô devendo isso pra ele, que a gente sentava muito na feira, ia comer pastel de domingo na feira, e aí nós sentava lá e ficava conversando. É um cara que você só ganha de sentar com ele e conversar com ele. Eu acho que talvez ele vai lembrar, nossa, é mesmo, ele nem lembra que sou eu, porque eu era magrinho, a gente vai mudando o tempo, né, vai ficando um pouquinho mais velho. Mas são histórias assim, coisas simples, como eu diz, a gente procura grandeza, mas tem detalhes pequenos no nosso dia a dia, a gente pode, né, aproveitar e fazer um grande espetáculo. Como, por exemplo, o exemplo do Altieri, o exemplo de outras pessoas que são positivas, que a gente vai intercalando com compensadores da filosofia e vai construindo ali, né, essa experiência do conteúdo do livro. A gente não percebe, né? Mas é o que você falou. Talvez a gente, um bom dia, a gente transforma a vida de uma pessoa. Verdade. Verdade. E nessa loucura que a gente vive, a gente talvez passa, você está dirigindo, não pode fazer isso. Passa dirigindo com o celular na mão, vendo um áudio, escutando um áudio, vendo alguma coisa. E aí você deixa de cumprimentar uma pessoa que ela só precisava daquele bom dia, transformar o dia dela. Com certeza. Ainda mais às vezes esperando de uma pessoa especial.
Por exemplo, Marinho, às vezes você tem um amigo que gosta, te estima muito, e às vezes por distração, não é porque. Eu estou colocando um exemplo aleatório, não acredito que aconteça. Mas às vezes pode acontecer. Uma distração você passa, você não conhece a pessoa, já está com algum problema de nossa. Até o fulano não está me dando atenção. Então, olha, né, vale a pena a gente se esforçar. Eu falo sobre isso também, de alguma forma, né? Mas assim, vale a pena a gente se esforçar para tentar transformar positivamente a vida das pessoas. Você pega, hoje foi engraçado, aconteceu isso. Eu passei no supermercado para vir, falei, eu vou sair mais cedo da oficina e vim. Aí parei, o cara me contou uma história, e eu com pressa, eu tinha que passar no pai da Luana, pegar um negócio, e aquela coisa. Aí o cara pegou, vem cá, eu preciso te falar uma coisa. E aí ele veio me contar que ele estava num velório, chegou uma pessoa de mão aguda, uma pessoa importante, assim. Ele queria só um aperto de mão daquele cara. Ele não queria nada. E o cara passou perto dele, baixou a cabeça, não pegou na mão dele. E ele veio me contar com uma decepção. E eu, naquela pressa, eu desliguei o carro. Eu falei assim, Vou fazer diferente. quem sou eu? Nem sou ninguém perto desse cara aqui que não pegou na mão dele. Eu falei assim, cara, ele precisa de 5 minutos. Sim, Ele precisa de 5 minutos. precisa, faz diferença. Conversei, fiz a diferença. Talvez passar Ele uma saiu vida ali todo disso. animado. Aí fui lá na casa do São Antônio, peguei um negócio com pressa, o São Antônio veio me contar uma história. Eu falei assim, vai atrasar um pouquinho, eu vou chegar atrasado, eu vou mais rápido no banho, eu ponho a primeira roupa que eu ver pela frente. Mas esses 5 minutos na vida deles teve alguma relevância. E a hora que você falou aí agora, eu lembrei dele, eu falei, cara, isso aqui não é perder mão. Com certeza. Pode até salvar vidas. Eu ia falar isso agora, pode até salvar vidas. Marilinho, Nath, pessoal que está assistindo, esse ponto foi abordado aqui, foi muito importante. Eu me lembro quando eu estava no ensino médio, quando eu comecei a. Né, quando eu penso nesse livro, eu lembro dessas raízes de lá para cá, né? Quando eu comecei a me interessar, teve professores que me ajudaram muito, me incentivavam a estudar. Só que eu lembro que teve professores também que falaram coisas negativas. Eu lembro de um professor que fez um sermão que a gente já bem mereceu na sala, mas ele falou umas coisas que magoou, não traumatizou. Ele falou o seguinte, você vale o que tem. Você vale o que você tem no bolso. E as pessoas muitas das vezes fazem assim. Olha para uma pessoa, não, nossa, esse cara aí tem um carro muito bom, tem um patrimônio muito bom. Louvável, a gente tem que respeitar e reconhecer, né, as conquistas das pessoas. Mas você valorizar as pessoas só por questões materiais. E o professor falou para ele, se você tiver R$1, falou para a turma, né? Se você tiver R$1 no bolso, você vale R$1. Meu Deus. Naquela hora, naquele dia, naquela sala de aula, eu não tinha nenhuma moeda de R$1 no bolso. Eu falei, então não vale não. E aquilo potencializou, sabe por quê? Um relaxo no meu estudo. Você não vai estudar, não sou ninguém. Não tem dinheiro, meu pai é pobre, minha família é pobre. Palavra tem poder, hein? Tá vendo? Depois um professor de reconstruir. Olhou para mim e falou, você tem potencial. Porque ele me fez uma pergunta e ninguém sabia responder na sala, eu respondi. Ele começou a me elogiar na frente da turma, eu dando um pequeno spoiler do livro. E aquilo me incentivou. Depois eu passei em concurso, fiz o Enem ganhou uma bolsa de estudos, e onde eu cursei ciências biológicas, foi muito sacrifício o primeiro curso meu, quando eu fiz biologia. E quando eu fiz o Enem, consegui 87 pontos no Enem, faltou 13 para 100%. 87% por causa da redação. Na redação. Daí eu peguei a senha ainda no Facebook, não encontro mais o professor Luciano, né? Mas mandei mensagem para ele, obrigado, professor. Olha, eu tirei tanto, consegui uma bolsa assim, vou estudar isso. Ele falou assim, sempre soube você ter potencial. Quer dizer, plantando mais palavras positivas. Perceba que um estava me destruindo. Palavra, não estou aqui querendo crucificar ninguém. Eu estou dando exemplos negativos que acontecem, infelizmente. E eu posso ser o vilão da história e a gente tem que procurar mudar, né? E muitas das vezes você pode construir. Um grande escritor cristão, chamado Alejandro Durão, disse, você é a coisa mais linda que Deus tem nesse mundo. Então, você não imagina o gigante que você pode ser se você, né, deixar ser usado com coisas positivas, com bom caráter. Porque assim, eu não... A Shopee aí, ó, na nossa.
A Shopee tá patrocinando a gente aí. Vocês mandam. Mas, Eu coloquei pra ele também na sua é bem é pedido aí. Mas, assim, essa história me marca muito, esse tipo de coisa, que eu vejo pessoas que foram ali, conviveram a vida inteira, e aí ela chega num patamar financeiro um pouquinho maior que a outra, ela começa a se fazer pra outra, ela altera o tom, ela muda. Cara, isso me revolta de um tanto, porque eu acho assim, ó, primeira coisa, quando você morrer, vai todo mundo pro mesmo lugar. A mesma terra que vai estar com a tua Pode ter um casa. pisozinho em cima lá mais bonito, um porcelanato, mas é tudo a mesma coisa lá embaixo. Outra, ninguém é mais que ninguém, cara. Talvez aquela pessoa que não tem o dinheiro, que ele não tem o carrão do ano, que ele não tem a casa mais top do mundo, mas tem amor ali dentro. Tem o carinho, a troca, o bom dia para as pessoas. E assim, tá na hora da gente começar a retroagir, vamos retroagir. Eu sei que o futuro tá aí, a gente tem que andar muito rápido. Então a gente voltar um pouquinho atrás. Vamos ser o menino Altieres lá, que convidou o menino Edilson para assistir uma partida de futebol, que dividiu uma bolacha recheada com o amigo na beira da sarjeta. Então, cara, a gente tá nessa loucura. Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ganhar dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo. Dinheiro é bom, dinheiro traz muita facilidade. Mas eu vi a André Vermont falou isso num podcast esses dias e eu vi, ela falou o seguinte, que adianta você ter sucesso se quem chegou com você lá? Ela falou que ela comprou uma casa maravilhosa, fruto do trabalho dela. Aí ela falou assim, como que a senhora que limpa a minha casa, minha funcionária, que cuidou dos meus filhos, que me acompanhou tudo, vai vir trabalhar nessa casa linda, maravilhosa, se ela paga aluguel na comunidade? Aí ela pegou ainda, ela falou assim, eu não estou contando vantagem, mas eu fui lá e a gente comprou uma casinha para ela. Que eu não posso vencer na vida se a pessoa que me serve não venceu. Eu venci sozinho, legal. Mas e aí, quem tá ali? A base. Porque assim, quem vence é o topo. Mas e a base? Ô, Amarelinho, você falou aí de todo esse conteúdo, você também usou até a questão de que todo mundo vai para o mesmo lugar ali, não importa se a pessoa está considerando bonito com o outro, mas todo mundo vai para o cemitério. Mas, nesse contexto aí, eu tomei a ousadia de um ponto desse livro, nos últimos capítulos, né? Não vou insistir em fazer propaganda, mas é porque está no contexto da nossa fala. O que foi falado? Eu tomei a ousadia, baseado em pensadores de filosofia na psicanálise. Eu criei uma base para chegar a essa conclusão, que tem como você aumentar o seu tempo de vida. Você pode viver mais tempo, Amarelinho, tarde, né? O pessoal que está acompanhando, você pode aumentar o seu tempo de vida, se vocês descobrirem o propósito que vocês têm nessa vida. Certo? Não estou indo para o lado místico, não. Né? Tem um pouquinho de metafísica nessa teoria, tem um pouquinho de transcendência, mas sim, algo assim mais de fé, né? Pode até ter, mas existem até fatos, por exemplo, de pessoas que estavam ali na UTI, mas que tinha uma meta, que tinha uma missão, que tinha uma coisa para cumprir importante, então ela lutou para recuperar daquela doença e ela saiu. Então, pessoas que vivem frustradas, que não procuram se realizar, não focam talvez chegar no Big Brother, não focam talvez alcançar um sonho alto e lutam para, né, por alguma causa. Eu estou falando uma causa, a gente fala na brincadeira assim, mas você tem que ter um propósito, certo? E isso pode aumentar o seu tempo de vida, e é fato. Eu já tenho experiências assim, marcantes, que eu acredito que já umas 3 vezes que eu lembro que era para mim ter morrido. De acidentes, né? Mas por que eu não morri? Eu não sou mais importante, eu falo isso com toda a segurança, eu não sou mais importante que muitas pessoas que já morreram, certo? De pessoas queridas, que nos deixaram amigos, né? E às vezes a gente não quer ir para um lado muito melancólico da conversa, mas infelizmente essa é uma parte muito triste. A gente vê pessoas, meu pai, né, que é um grande herói meu, que me deixou,
Só que aquelas pessoas que partiram, que não são mais importantes, não estão vivendo mais que são mais importantes, já cumpriu a sua missão. Se eu enxergar a minha missão e eu fugir dela, talvez eu possa morrer mais cedo. Então a gente tem que cumprir o seu propósito. Se você tem um propósito, e se você tem o seu propósito, com certeza, quem sou eu para falar qual é o seu propósito? Eu, da Tati, desculpa. E o seu? Não sei, você vai ter que descobrir. Mas Depois isso pode dar mais eu vou te tempo. incentivar no seu propósito. Até porque eu preciso do empréstimo depois que você ganhar. Aí sim você vai fazer propaganda pra eu ficar na casa, né? Edilson, cidade pequena, um agudo, a cidade todo mundo conhece todo mundo. A gente vive 1000 experiências, a vida da gente é uma roda gigante, você tá lá em cima, tá aqui embaixo, profissionalmente, pessoalmente, aquela loucura que virou a vida nossa. É mais fácil ou mais difícil para você adquirir experiências para escrever um livro? Depende muito da pessoa. Para mim foi mais fácil. Porque é uma cidade mais tranquila, mais sossegada. Porque um ambiente, uma cidade maior, como Ribeirão Preto, por exemplo, você vai ficar mais tenso, né? O barulho. Tanto é que, para ler, muitas pessoas procuram a madrugada, num lugar mais tranquilo, um horário mais tranquilo. Tem pessoas que procuram um horário que tem menos murmúrio, barulho, essas coisas. Então eu acredito que o Raimundo me ajudou muito. Tanto a cidade, pelo ambiente tranquilo, como também pelas pessoas que me ajudaram a despertar esses valores e eu quis repassar. Top demais. Filosofia do caráter. É mais para quem gosta de filosofia ou para quem nunca viu nada do tipo? É mais para quem nunca viu nada do tipo, de maneira simples e leiga, aprender algo bem, talvez intelectual, mas de maneira bem simples. Se você pudesse resumir uma mensagem central no livro em uma frase, qual seria? No bate-bola aqui, né? Box. Você não conhece o Manuel Gomes, né? Eu vou fazer igual ele. Os dois tá bom. Mas, focando numa resolução desse conteúdo, é que vale a pena você se esforçar para ser melhor. Volta a usar aquela frase. Né? Amanhã, mês que vem, ano que vem, eu posso estar olhando para mim hoje e falar assim, nossa, eu precisava ter, né? Eu vou ser melhor. Posso ser pior. Você pode fazer escolhas ruins que pode, né, te levar para caminhos ruins. Mas, focando num ponto positivo. É possível, filosofia do caráter, é possível você crescer. E esse crescimento não é só financeiro, porque eu vou falar assim, lê meu livro, você vai sair rico. Você pode até ter alguns conselhos de alguns capítulos que fala de como você pode melhorar, né, individualmente. Mas não é uma forma, mas eu não vou mentir, né? Não adianta, não vai ser o correto. Você pode até melhorar profissionalmente, mas além disso, né, você pode crescer em todos os sentidos. Profissional, como pessoa, como ser humano, como familiar. E é possível. A próxima pergunta era que reflexão você deixaria para o ouvinte? Você já matou ela a pau aí. Eu tô saindo daqui assim, ó. Cabeça a mil. Tem alguma história que você quer falar que a gente não falou? Alguma coisa que era para ter tocado? Eu quero enfatizar um ponto. De tudo que eu falei foi legal. Se a gente for pensar tudo, já vai falar o livro um pouco mais, né? Então vamos, embora eu não apresentei todo o conteúdo, falei superficialmente para depois a pessoa procurar conhecer. O que eu queria enfatizar agora, a experiência que eu estou tendo, de repente eu devia ter mais cedo, mas eu não procurei, não desejei, não fui atrás. Mas eu estou com um bebê de 8 meses. Miguelzinho, Miguel Pereira. E esse Miguel, esse bebezinho, é um mestre de fraldas para mim. Porque com toda a sua facilidade de bebê, ele está me ensinando tanta coisa. Aquele cara, infelizmente, tem pessoas que não têm empatia com uma criança. Tem cada história absurda que nos deixa assim, revoltados, né, de ouvir. Mas, na tendência natural humana, você tem aquela empatia com uma criança que precisa ali estar chorando. O que é que está chorando? Um bebê de poucos meses, recém-nascido, que eu peguei desde o primeiro dia, né? Eu, minha esposa e tal, né, acompanhando ali o desenvolvimento daquela criança.
Por que tá chorando? Ah, é uma fralda, o que é? Tá com cólica. Aquela preocupação natural, né, de quem tá ali amparando a criança. Mas quando cresce, a gente esquece que todo mundo foi uma criança. E às vezes chora de alguma forma. E agora eu estou indo para a linha da psicanálise. E é esse o foco que eu quero deixar para você. Né? Olhe para as pessoas como pessoas que têm uma criança que está chorando por dentro. E procure se esforçar para fazer a diferença na vida das pessoas. Como a gente estava falando há pouco. Às vezes uma pequena palavra pode salvar uma vida. O colo emocional, né? É, exatamente. O colo emocional. Miguel? Miguelzinho. Miguelzinho, daqui uns anos você vai ver, você vai falar assim, o que o Edilson foi fazer com esses loucos? Mas a gente está tendo uma aula aqui, Deus te abençoe muito, 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 que esse cara é fantástico e ele vai te passar muito conhecimento, que é a única coisa que a gente leva dessa vida aqui. Sim. Antes de a gente ir para Caiu um cisco no seu olho? Ah, precisa mais pegar. Eu não vou pedir aos patrocinadores que mandem vídeo. Mas gente, no final, agradecer aos nossos patrocinadores que fazem o Amarelinho Cast acontecer, que dá esse espaço de voz aos morragudenses, ao pessoal da região. Gente, isso aqui está aberto pra gente levar histórias, pra gente se emocionar, pra gente ganhar conhecimento. Vale muito a pena perder uma hora e pouquinho assistindo o Amarelinho Cast. Quer saber mais? Compre o livro, vale muito a pena. Eu falei que ele ia ser o 5º livro, eu acho que ele vai ser o 4º. Eu fiquei muito curioso. Então, agradecer aos nossos patrocinadores que fazem isso acontecer. Alta Elétrica Amarelão, Delivery da Ju, Ju, obrigado. Flash Telecom, Senhor Pizza, pensou pizza, Senhor Pizza, já tá ali, o cheirinho tá aqui, a gente tá com fome. Varejão Mercearia do Jonathan, o mais barato na entrada do Alfredo Benedetti. Natália Garcia, social media estrategista. E Box to You, empresas profissionais que acreditam na comunicação local e no fortalecimento da nossa cidade. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada, pessoal. Natália Garcia. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Mais um episódio, 29º. Estamos indo para as comemorações de um ano de Amarelinho Cast, já foi? Não foi ainda, né? Tá para chegar a comemoração de um ano do Amarelinho Cast. E você que quer ser nosso patrocinador, nos envie uma mensagem, tem espaço. Se você também tem uma história legal para contar, pode entrar em contato com a gente tá aí sempre vendo perfis, trazendo gente bacana pra cá, de Morro Agudo também, de toda a região. E vocês sempre serão muito bem-vindos. Edilson, muito obrigada por participar do Amarelinho Cast. O que você precisar, nós estamos à disposição. Valeu mesmo. Mais uma vez eu agradeço vocês, né, pela simpatia, pela recepção. Assim como o Thieres, e assim eu encontrei no Agudo, isso é um lugar muito bom. E esse espaço, esse estúdio tão bonito, gente. Nossa, aqui parece que eu tô na televisão. Ó, tá vendo? Deu uma moral pra nós. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Por dar voz para pessoas. Podem um ou outro ser simples, outros, mas a gente vê grande importância. Eu falo por mim, a simplicidade, mas eu vejo tantas pessoas relevantes passando por aqui também, né? De uma forma, eu te agradeço por dar essa voz para nós, por nós. Nós Por agradecemos. esse trabalho. Foi um excelente bate-papo. Eu que Adorei. Pessoal, curte e siga, compartilhe. Isso mesmo. Eu que Tive as notificações. agradeço. Antes de encerrar, deixe novamente a rede social do Boa. Edilson, Edilson, Instagram, né? Instagram. Edilson, psicanalista cristão, no Instagram, arroba, né? Daí, depois na edição... A gente pode colocar, e aí o pessoal consegue, através do seu Instagram, adquirir o livro, né? Sim, tem tá um link bem. lá na biografia. Tá na bio. Boa. Gente, compra, tá muito legal. Eu dou uma Tô toda louca por pra cima ler. assim, mas eu vou ler Trata de ler logo, depois eu ler logo. Eu quero ler. Não. Ah! Comenta lá no final do episódio pra concorrer. Ó, Edilson, obrigado. Pouca gente sabe, eu e o Edilson se aproximou por causa de um grupo de WhatsApp, ideias divergentes. Pois um amigo em comum nosso pôs a gente frente a frente, cada um viu o lado do outro e viu que a conversa, o diálogo,
aproxima, a gente tinha mais ideias em comum do que contra. Tá vendo? Então, Tudo é questão de dar obrigado por estar oportunidade. aqui hoje. Sigam as nossas redes sociais, @AmarelinhoCast no Instagram que voltou, @_AmarelinhoCast. Sigam a gente, comenta, segue a gente aqui no YouTube também. Vale muito a pena, chega novidade. Maravilha. Me sigam também, @Natália. @Natália. Só isso! Simples assim. E eu vou ler uma frase aqui de encerramento hoje, um pouquinho diferente. Ele tá inspirado, gente. Maravilha. Mano, tá funcionando o projeto Abraço ao molequinho da ótica, 2026. Cecília. Tô gostando. O óculos, porque a idade chegou. Hoje a gente falou sobre caráter, escolhas, coerência, responsabilidade e principalmente sobre a importância de pensar antes de agir e antes de opinar. Em um tempo tão acelerado, onde tudo é imediato e superficial, parar para refletir já é um ato de coragem. Edilson, obrigado por trazer uma conversa profunda, mas ao mesmo tempo acessível, mostrando que filosofia não está distante da nossa realidade. Ela está nas decisões que tomamos todos os dias. E você que nos acompanhou até aqui, e essas conversas não terminem quando o episódio acabar. Que ela continue nas suas escolhas, nas suas atitudes, na sua forma de você enxerga a si mesmo e o outro. Se esse conteúdo faz sentido para você, compartilhe, envie para alguém que precisa ouvir essa reflexão e continue acompanhando o Amarelinho Cast. Aqui a gente valoriza histórias, ideias e pessoas que fazem diferença. Até o próximo episódio. Muito obrigado quem acompanhou até agora. Obrigado, Edilson. Deus te abençoe muito. Obrigado. Sucesso. Valeu. Precisando da gente, a gente tá de portas abertas. Nath, obrigado. Valeu, obrigada, Valeu. Edilson. Sigam aí, @AmarelinhoCast e fiquem com Deus. Até a próxima semana. Maravilha. Isso é Amarelinho Cast.